Boa noite Itaúna, boa noite Centro-Oeste Mineiro, boa noite Minas, boa noite Brasil, boa noite mundo, boa noite gente. Como é que foi o final de semana? Espero que tenha sido bom, hein? Espero que tenha sido tranquilo, espero que tenha sido relaxante, descansante e dentro do isolamento social possível dentro da sua realidade, né? Isolamento social que o pessoal já está assim de paciência esgotada, mas que infelizmente as notícias, por mais que nós queiramos dá-la de forma positiva, né, com referência a essa pandemia, infelizmente a todo novo dia vem aí uma agravante, né? Nós vamos falar disso hoje também para você. Mas antes, agradecer a você de uma forma ou de outra nos acompanha, você que eventualmente ou todos os dias já pegando gosto aqui pelo nosso encontro e convidando você a participar e interagir conosco aí nos seus comentários, à medida que as informações e as notícias sejam aí apresentadas para você. Dê a sua curtida, compartilhe, que é o super importante que você compartilhe, né? Infelizmente o número de compartilhamentos está sendo pouquinho. Você não faça um watch aí, abre uma sala para a gente dividir essa transmissão com outras pessoas e sobretudo também acene, dê um like, dê uma boa noite, mande um olá, só para que o Facebook se sinta obrigado a mostrar aqui, né, na linha do tempo, no timeline, que você está nos acompanhando e nós possamos cumprimentar você, né? Um aceno, boa noite, já está de bom tamanho, tá? No nosso canal do YouTube, lá tentando, né? Tentando cada vez mais garimpar um número maior de inscritos, até o número 1000, para que a gente possa levar esse projeto ao vivo, se no futuro nos permitir continuar aqui com essa programação. Tá bem? Bom, o que nós temos hoje aqui? Já saudando o Thiago Mendes. Fala do Id Bonner. Oh! Quem dera tivesse essa competência toda, hein? O Id Bonner, só se for de Itaúna, e olhe lá aqui do bairro que eu moro, né? Mas muito obrigado aí pelo elogio. Temos aqui para você os números do Covid. Não pode deixar de trazer para você ficar orientado aí. Na Itaúna, considerando-se no que agora as autoridades sanitárias do estado e até federal estão nominando como platô, mas um platô que está causando uma certa insegurança e não é de todo endossado pelas autoridades em geral. Então, é delicada essa situação, tá? Vamos trazer aí as informações da segunda onda, e é este o grande problema aí do Covid nos últimos dias. São manchetes, não é, nos principais veículos de imprensa do país e também do exterior, principalmente da Europa, Espanha, Estados Unidos, China, que mal passou, não é, o pico em algumas regiões, em alguns países. Nós já temos aí a manifestação do Covid se elevando ou, né, se apresentando ativo novamente, e o que está sendo chamado de segunda onda, e os mais precavidos, cautelosos ou céticos com a doença, eles preveem aí uma terceira onda. Fato é que nós comentamos até na quinta-feira passada, nosso último programa, que esta convivência com o asseio diferenciado, com as medidas sanitárias que hoje são apregoadas aí pelas autoridades de saúde como importantes para combater o vírus neste momento, deverão se tornar uma constante no nosso dia a dia, como, por exemplo, o uso de máscaras, não é? Vamos ter esses comentários aí. Inclusive, dados técnicos já apontam o perigo, não é, e o quantitativo de pessoas contaminadas se as aulas voltarem por agora, né? Alguns governos já estão aí vendo a possibilidade de voltar em setembro.
Que surpresa, fiquei aqui de cara a cara olhando para você, não olhei aqui o dispositivo. Ó o tanto de gente aqui dando aceno, já chegando. Vamos acenando, gente, vamos acenando pro negócio da Ibope. Deixa eu ver aqui, quem tá no aceno? Tá o Bruno Henrique Moura, boa noite, Bruno. Tiago Mendes, olha lá, Patati. Luiz, você apurou, o comércio fecha ou não a partir de quarta-feira? Se fechar, vai acabar de quebrar os que estão agonizando. Então, pois é, né, Bruno? Que tá aí também o freguês assistindo. Olha, não foi emitido nenhum documento oficial da prefeitura, pelo menos hoje. Geralmente esses documentos saem às 17 horas pela assessoria de imprensa. Nenhuma novidade com referência à modificação do horário, né? Como eu sou o setor alimentício, acredito que você esteja preocupado com bares, restaurantes, lanchonetes, pizzarias, né? Porque realmente o pessoal está agonizando. Tive a oportunidade de encontrar com um ou dois proprietários de bares aí no final de semana e eles relataram realmente uma situação, como se diria no passado, periclitante, né, para o setor. O Bruno está lembrando aqui, 65 anos de aparições de senhora de Itaúna. Obrigado, Bruno. Bruno Freitas. O Bruno Moura manda boa noite, retribuindo. O Hermes Cândido aqui. O Jonathan Dias também. Vamos acenando. Dá acenado, eu falo boa noite aí, para entrar no conto aqui, né, das pessoas nos acompanhando. Tá? Então tá bem. Então, está bem. Muito bem, como diz o Bruno Freitas, o seu imitador. Vamos para a previsão do tempo. Saber tempo e temperatura, clima, tempo, dá o recado. Uma massa de ar seco vai predominar sobre o sudeste do país nesta terça-feira. Em grande parte do Vale do Jequitinhonha e no norte capixaba, a previsão é de sol entre muitas nuvens e nenhuma chuva. Nas demais áreas do sudeste, o sol predomina e também não chove. Só devem ocorrer pancadas de chuva isoladas entre a tarde e a noite em áreas do extremo sul paulista. No noroeste de Minas Gerais, Triângulo Mineiro, áreas do centro-oeste, noroeste e norte paulista, a umidade relativa do ar deve chegar em níveis entre 21% e 30% nas horas mais quentes do dia. A mínima prevista no Rio de Janeiro é de 16, a máxima é de 33 graus, mínima de 18 e máxima de 28 graus em Vitória. Sim, a mocinha então falou do tempo, ela foi curtinha, né? Foi rapidinha. Mas deixa eu contar aqui, o Jonathan está retribuindo boa noite, a Laide Francisca está dando um tchau, a Serei também, tchau para você, Laide. Deixa eu te contar um negócio, você já recebeu o CRLV do seu veículo, pagou lá IPVA 2020, não recebeu, com os problemas de Covid, né? Tem muito CRLV que não foi entregue ainda na residência. Se é o seu caso, tem o aplicativo do Detran de Minas Gerais, né? O aplicativo CNH, que até um tempo atrás não estava liberando CRLV digital, somente a carteira. E agora, talvez em razão aí desses atrasos, né, você pode já acessar, não precisa baixar o aplicativo novamente não, é só clicar lá no ícone veículos e você já vai ter aí à sua disposição o CRLV, tá? Que está na carteira digital. Acho que você vê aí, não vê? Você vê aí, você tá vendo? Então você vai aí no CRLV, procura aí veículos, clica no veículos e aí vai abrir a aba, né, pertinente. Você vai digitar o seu código de acesso, que é aquele código que você fez da inscrição, e digitando o código vai abrir lá na pasta do CRLV do Detran, né, para você ter aí digitalmente, né? Esses dias a Blitz me parou lá na reta de Santanense e eu falei, agora é que eu vou estrear aqui a carteira digital. E aí já mostrei, já no celular, né? Para que você possa comprovar a legalidade do seu veículo, né? Então, tá bom. Muito bem, vamos seguindo aqui, em frente, um pouquinho atrás. Vem, gente, faça um watch e compartilhe, tá bom? O nosso live aí. Então vamos para aqueles números tenebrosos, mas infelizmente nós temos que dizer, e o pico foi lá em cima de ontem, os números de hoje, hein? O último boletim da prefeitura foi sexta-feira, e hoje já deu uma porretada. Vamos para os números gerais aí para você acompanhar comigo.
tem aí casos na cidade, total de notificações 1.923. Destas, 1.327 pacientes já deixaram o isolamento domiciliar. Efetivamente, 921 casos já foram descartados, 223 casos confirmados para a Covid na cidade. Destes 223, 188 já são pacientes totalmente recuperados, nenhum óbito registrado hoje, 16 óbitos descartados e 3 óbitos confirmados. 852 homens contaminados na cidade, 1.071 mulheres foram contaminadas, as mulheres superam os homens e deixa eu antes dar um número aqui, uma informação interessante sobre a contaminação das mulheres. Vamos trazer os números hoje dos casos confirmados, 36912, não é? Mais uma paulada de 12 casos confirmados, lembrando sempre que esses números são oscilantes, porque eles refletem o resultado diagnóstico de 15 dias atrás, não é? Então, depois da confirmação, a pessoa tem aqueles sintomas, é levado para casa e solicitado que ela fique em resguardo domiciliar. Depois de 5, 6 dias, salvo engano, faça ali a testagem e aí confirma-se os resultados, né, numa margem de 14, 15 dias. Então, veja aí, nós temos hoje homem de 45 anos, um de 25, um de 53, um de 25, um de 30 e um de 51 anos. As mulheres, uma de 51 anos, uma de 44, uma de 15 anos, uma de 59, uma de 47, outra de 32 anos. 32 anos são as mulheres, então, como nós dissemos nos números anteriores, com 1.071 mulheres. Detalhe, né, eu falei repetidas vezes aqui a respeito da curiosidade de saber se mulheres ou não, são afetadas mais do que os homens, mas pelo contrário, eu busquei algumas matérias, algumas amostragens, dados técnicos sobre contaminação, e apesar de não haver efetivamente nenhum trabalho, nenhuma pesquisa minuciando o fato de o homem ou a mulher ser mais suscetível à contaminação pelo vírus, o quadro de contaminação é favorável para as mulheres, no que diz a sua capacidade de evitar a contaminação. Os homens são mais suscetíveis da contaminação, então Itaúna está no sentido contrário, As mulheres itaunenses estão se mostrando, mesmo com alguns estudos, mais suscetíveis a serem contaminadas na cidade. Será por quê? Será qual a razão da itaunense, a mulher itaunense está sendo mais contaminada, sendo que há maiores chances do homem ser contaminado? Por que as mulheres não? Porque as mulheres, até o presente momento dos estudos, são protegidas hormonalmente. O estrogênio, que é o hormônio feminino, protege, tem propriedades protetoras, de evitar ou combater com mais eficácia os vírus. Volto a dizer, não são estudos científicos conclusivos, foram algumas análises feitas no exterior, na Europa principalmente, quando no início da contaminação, mas como o fato pode ter sido de menor importância dentro da gravidade, não se aprofundaram, mas já tiveram informação que o estrogênio, hormônio feminino, as protege com mais rigor em detrimento dos homens que não o possuem, Mas Itaúna, as mulheres estão com um pouco de estrogênio, então, Porque as mulheres aqui estão se contaminando mais. Vão pro chamado platô? O chamado platô, isso aí foi divulgado na última sexta-feira pela Prefeitura, mostrando a curva de ascendência aí da doença, Aí o traço vermelho, os casos confirmados, e a linha amarela, os recuperados. Então, se fosse eleição, a gente falava que estava quase no empate técnico, Porque pode ver que a curva de ascendência, ela praticamente se encontra, uma diferença aí dentre esses números que nós apresentamos para você, e segundo informa a Secretaria de Saúde, através da assessoria de comunicação,
com as medidas do distanciamento social sendo bem aceitas, aliadas às práticas de higiene, né, diz que conseguiram reduzir o pico da pandemia na cidade, né, e inclusive com o Hospital Manuel Gonçalves suportando toda a demanda, o que coloca, né, Itaúna nesse patamar de platô que nos últimos 7, 8 dias tem se falado aí em todo o país, ou seja, uma estabilidade, uma estagnação ou uma permanência estável nos níveis de contaminação, né, nos números atestados dia a dia. Apesar dessa tranquilidade técnica, vamos dizer assim, muitas autoridades não botam fé muito nessa coisa de platô, não, né, dizendo que os números estão aumentando. Deixa eu cumprimentar quem chega. Gleicimar Galvão, um abraço, a Sayonara Alves de Oliveira, também lá do Jardim Marinho, está nos acompanhando aqui. Enfim, mas essa coisa de platô não quer dizer que as pessoas têm que afrouxarem o cinto, né, tem que se descuidarem aí dos números, né, se descuidarem dos cuidados, das medidas profiláticas, né, sanitárias e de isolamento para aqueles que ainda têm que permanecer isolados, né? Vamos para os números ali do hospital. O que está rolando lá no Hospital Manuel Gonçalves? Como é que está a capacidade? Nós temos lá no Hospital Manuel Gonçalves 17 pacientes internados, destes 7 estão no CTI, são então pacientes que apresentam um quadro com maior gravidade. Destes 7, 5 são de Itaúna e 2 são de cidades vizinhas. Na enfermaria nós temos 10 pacientes, 8 de Itaúna, 2 de outros municípios, 3 receberam alta, graças a Deus, né? E nós não temos nenhum óbito registrado no dia de hoje, menos mal para a população itaunense, que ainda continua tendo o hospital, né, atendendo a demanda e sem aquela necessidade que muitos alardearam. Pessoas também cobraram de construir, né, um hospital de campanha, né? Hospitais de campanha no país que nós estamos acompanhando na imprensa nacional, né, só tem dado denúncia, dor de cabeça, corrupção, desvio de dinheiro, superfaturamento em unidades que estão praticamente vazias. Unidades em muitos estados que nem estrearam o atendimento. Minas Gerais, né, tem aí o hospital de campanha, o governador Romeu Zema disse que iria abrir com o início de 30 leitos, né, apesar de ter capacidade muito maior para isso, caso o número de contaminados, né, superlote as unidades de internação no CTI. E aí nós estamos acompanhando uma briga que muitos já dizem ser de caráter político, quando se confrontam as informações entre o prefeito Alexandre Calil e o governador Romeu Zema, já que, né, os analistas políticos veem nesse atrito, nessa discordância de decisões e opiniões, né, o interesse em minar o atual governo, já que o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, é um provável candidato ao governo de Minas Gerais. E aí, onde, né, muitas pessoas criticam a politização do assunto, que deixam a população apavorada, né, deixa insegura, né, e a gente realmente não tem uma realidade, né, a gente, no caso da capital, tem-se duas realidades, né, que são opostas entre si, confrontantes, conflitantes, né, no que diz respeito à real situação. É o governo do estado dando um número e a prefeitura da capital dando outra, sendo que o hospital de campanha está em Belo Horizonte, né? Números atualizados ali de Itatiaia-Sul. Vamos seguir para Itatiaia-Sul então. Atenção para os números de Itatiaia-Sul. Itatiaia-Sul liberou essa amostragem também hoje, né? Às 13h31, e lá contam-se 719 notificações, ainda 710 notificações para síndrome gripal, 9 para síndrome gripal aguda, né? Síndrome respiratória aguda, são 9 casos, esse número está estabilizado há muitos dias, 183 casos confirmados efetivamente
e testes realizados, né, são 1.368. Óbitos confirmados, 3 na cidade de Itatiaiuçu. Pessoal, hoje comentando muito, né? Ainda vai ecoar por essa semana. Nossa, mas entrou, foi gente aqui. Peraí que eu tenho que dar atenção para esse pessoal. O Ronaldo Gonçalves, boa noite. O Rodolfo Gonçalves, boa noite. A Conceição Teixeira, Conceição tá que compra tapete Covid. Tapete sanitizante anti-Covid. Né? Já comprou, tem mais entrega para ela. Compre o seu também, viu? O Vaz Rodrigo está conosco aqui. Boa noite, Conceição. Está nos cumprimentando. A Sene, você que está nos ouvindo, nos acompanhando, nos assistindo, a Sene, para que o seu número seja registrado aqui e que eu saiba e possa lhe cumprimentar. Boa noite, um olá, um aceno, faz o Facebook e mostrar que você está por aqui, tá bom? Do contrário, mais pessoas vêm e eu não fico sabendo. Manda ver aí, não faça advogado não, é só um aceno, não vai custar nada para ninguém, não vai gastar dados, não vai roubar ponto do Wi-Fi, faz igual o Luiz Carvalho aqui, deu o seu aceno. Bom, vai ecoar nessa semana ainda a saga comércio, né? Comércio de bares, restaurantes, lanchonetes, todo mundo falando, Cajuru tá bombando, Pará de Minas já liberou, por que não liberou Itaúna? O pessoal tá indo lá, enchendo a cara, gastando lá, tomando golo, comendo pizza, indo pro restaurante, adoece e vem para cá. Aí que é o problema, né? Se adoece lá e vem para cá também, né? É um outro problema. E os gestores públicos estão aí com a corda no pescoço, não é uma decisão fácil, por mais que hajam clamores do setor, né, é uma situação complicada. Mesmo porque, mesmo fazendo concessões para o setor, né, acompanhei hoje uma entrevista de um representante da categoria, de São Paulo, na verdade, concedendo a entrevista lá na CNN, e ele falou, do jeito que o pessoal quer que abre, é mais barato ficar fechado. Porque do jeito que estão aí, colocando regras para o atendimento, restaurante, lanchonete, isso também tem que se abrir o olho, né? Porque o município flexibiliza, o prefeito flexibiliza, o secretário de saúde autoriza, mas com 300 regras e que, se colocadas na prática, seriam insustentáveis financeiramente. Não é? Porque enquanto os estabelecimentos estão fechados, uma grande maioria, nós temos despesa com cozinha, com gás, com funcionário, com a energia elétrica que é vultuosa para os freezers, de congeladores de bebidas, de mantimentos, né? de tira-gosto. Então, o volume, o gasto com energia e outros, né, para bares e restaurantes é bem representativo. E com uma série de restrições que as autoridades de saúde estão colocando para poder amenizar a crise e abrir estabelecimentos, se o cara colocar na ponta da caneta, é mais lucro se ele ficar fechado, mesmo sendo uma situação muito difícil. Eu tive informação sexta-feira de 3 estabelecimentos, não é, conhecidos na cidade, propensos a fechar. Eu não vou aqui, né, entrar na seara e nominá-los, porque obviamente cabe a esses proprietários informar ou não se vão fechar ou se não vão, né? De repente são menções ao fechamento, né? Mas é uma pena, são três estabelecimentos pontuais aqui na cidade, da área do entretenimento alimentar, vamos dizer assim, né? Porque sair para almoçar fora, comer uma pizza é divertimento, né? Não deixa de entretenimento na cidade como Itaúna. E tive informações que diziam baixar porta, gente com dívida para mais de R$30 mil. Mas vou guardar a reserva, não cabe a mim aqui dizer se vai fechar ou não. Cabe dizer depois que fechou, né? Não vamos especular assim também, porque senão a gente pode dar dando uma paulada no gato errado. Correto? 9h25 no meu tempo aqui. Deixa eu ver aqui que eu perdi minha tela. Vamos ver se me chegou mais alguém aqui para nos assistir, para nos acompanhar aqui no nosso live, né? Deixando-nos muito satisfeitos da vida. Bom, enquanto isso, vamos para os números. Tá, esses relâmpagos foi sem querer. Lá também Luiz Carvalho, pode mandar o raio que o parta, Luiz. Não tem problema não. Manda aí, acenando um raiozinho, já foi lá para 17, tá vendo? Quando você manda um alô e acena, esse negócio pipoca aqui, rapaz,
que fica legal da gente ver. Vamos para o Covid em Minas Gerais. Confere comigo Covid em Minas Gerais. Deixa eu mudar a tela aí para você. Bom, Minas Gerais apontando 113.718 casos confirmados na cidade, casos em acompanhamento são 26.922, casos recuperados são 84.335 e óbitos confirmados são 2.461, números para Minas Gerais. O Brasil fechou a conta hoje o Brasil todo computou os seguintes números: 1.600.000 e onde é que eu estou aqui, Luiz Stefano? Tá. Não, perdão, deixa eu retificar aí a contagem, né? O Brasil registrou hoje 2.442.375 casos. Desses, 1.667.667, mais de 50% já se recuperaram. Só hoje no país foram registrados 23.284 novos casos. Mortes, 614 mortes foram confirmadas hoje, já que se acumulam no país que morreram por Covid ou em razão do Covid por doenças conformidades, né? Já que pessoas já estavam acometidas de outras conformidades, que são doenças já pré-existentes, 87.618. É nesse número aí que o governo federal, né? O governo Bolsonaro bate o pé e fala, olha, o pessoal já tinha as comorbidades aí, não é conformidade não, gente, comorbidade animal. Então, comorbidades são doenças já pré-existentes. Então, veja bem, o governo bate que está havendo aí um super apontamento de doenças, né, correlacionadas com o Covid. O cara morrendo de pressão, ele já tinha hepatite, diabetes, não sei o quê, e aí se agravou. É igual o HIV, não é? Ninguém morre de HIV. As pessoas morrem de infecções que atingem o seu corpo, não é? E, dada a baixa imunidade causada pelo HIV, a pessoa morre de pneumonia, morre de uma coisa. Então, é um fator agravante o vírus HIV. Não é? E não sou eu que estou falando, não. Estava assistindo também a matéria a respeito, e aí o médico usou como comparativo, o infectologista. Olha, o HIV é um agravante do sistema imunológico do sujeito. Então, se ele já tem determinados tipos de doença e é acometido pelo HIV, ele vai falecer por um agravamento daquelas doenças que ele tem, porque não há imunidade no corpo. A mesma coisa é o Covid, que, baixando a imunidade da pessoa, agrava outras doenças pré-existentes. Então, o governo, né, governo federal, né, quer que esses apontamentos sejam, olha, a pessoa foi acometida pelo Covid, mas ela morreu de insuficiência respiratória crônica em razão de um DPOC, que ela tinha uma disfunção pulmonar obstrutiva crônica. Nossa Senhora, hein? Ou ele tinha lá um diabetes, né, o enfisema pulmonar, então foi agravado. Então, essa é a discussão que as pessoas, né, super valorizam os números da doença, né, e a codificam as mortes com Covid. Né? Ok. Bem, deixa eu contar para você aqui. Por que eu estou dizendo que as pessoas aí não podem se acomodar? O grande assunto do momento e que tomou aí, não é, destaque nos noticiários do mundo inteiro é a segunda onda. Veja bem, não é a reinfecção de alguém que já foi contaminado. Não tem nada a ver com isso, não é? Inclusive, poucos casos aconteceram no país, ínfimos, né? Pelo menos que nós estamos aí acompanhando. Então, a segunda onda não tem nada a ver. A pessoa pegou Covid e depois foi contaminada de novo. Não. É uma nova onda, é uma nova série de contaminações de pessoas que não foram contaminadas. Ou seja, o Covid, todos estavam falando do pico da data limite, que nós estamos vindo falar abril, maio, junho, aí chegou junho no Brasil, o inverno apertou, vai ser 15 de julho, até o dia 29, aquela coisa toda, o nosso pico, e o pico veio
agora nós estamos no platô, que é o que dizem as autoridades, e a turma do outro lado já vem trazendo a segunda onda, que são aí temerosas expectativas com referência aos números da Covid. As manchetes do mundo hoje é o seguinte: manchete da CNN: China e Estados Unidos temem a segunda onda de Covid, 100 novos casos foram confirmados em Pequim durante o final da semana. A maioria dos infectados passou por o mesmo mercado de alimentos, veja só, local de aglutinação de pessoas. Os Estados Unidos também têm acompanhado o número com preocupação, já que 18 estados norte-americanos registraram um aumento do número de casos, né? Manchete do UOL: os países que foram exemplo, mas sofrem agora a segunda onda de Covid-19. Aumentos significativos de novos casos em lugares como Austrália e Japão levam autoridades a implementar novas medidas de contenção e evidenciam dificuldade global em lidar com o novo coronavírus. Uma segunda onda de casos de Covid-19 tem afetado em diferentes graus países em todas as regiões do mundo, inclusive alguns que, no início da pandemia, foram elogiados por sua eficiência em promover medidas de contenção. Embora essas medidas iniciais tenham sido cruciais para poupar milhares de vidas humanas, a segunda onda evidencia a dificuldade global em lidar com o novo vírus, não é? Não vamos voltar ao velho normal. A pandemia já mudou a forma como vivemos as nossas vidas, assim afirmou na última semana o diretor-geral da OMS, a Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus. O portal da Fiocruz, né, emite dados do boletim Infogripe e indicam já também uma segunda onda de síndrome respiratória aguda grave. A Fiocruz emitiu essa nota dizendo que enquanto os diversos estados enfrentam a fase de crescimento da primeira onda de novos casos semanais, situação de todas as regiões sul, além de Sergipe e Mato Grosso do Sul, alguns já estão dando sinais no início dessa semana da chamada segunda onda. É o caso do Amapá, do Maranhão, do Ceará, do Rio de Janeiro, e nesses estados o número de novos casos semanais, depois de ter atingido um pico, que nós falamos aqui, e iniciado o processo de queda, agora volta a subir. O coordenador do Infogripe, Marcelo Gomes, observou que em Alagoas o número de casos voltou a crescer sem nunca ter iniciado o processo de queda. Os dados da síndrome respiratória aguda grave continuam sendo fortemente associados à Covid-19, uma vez que, entre os casos com resultado positivo para os vírus respiratórios testados, 96,7% dos casos e 99,1% dos óbitos retornaram positivo para o novo coronavírus. O cenário nacional está o seguinte, tá bom? Nós temos aí um total de casos já reportados este ano, 289.946 casos de síndrome respiratória aguda grave, sendo 145.020, ou 50,1%, com resultado positivo para algum vírus respiratório, tá? E entre os positivos, 0,8% influenza, 0,4% influenza B, 0,7% vírus sincial respiratório e 96,7% do SARS-CoV, tá? E aí nós vamos para várias outras manchetes de outros veículos que já mostram que o Covid já vem na segunda onda, tá? Ô Rosinei, um abraço. Rosinei Ribeiro está nos acompanhando. Você que nos vê, assine aí, por gentileza, dá um tchauzinho, dá um oi, boa noite, para a gente saber que você está aqui nos acompanhando. Então, gente, olha, muita gente reticente, muita gente, já passou, muita gente não vou usar máscara. Nós temos aí, né, as reclamações de setores que aglutinam mais pessoas, então está muito complicado, né? Na verdade, o Covid está aí e, como diz, vai mudar a vida de todo mundo, seja positivamente nos avanços tecnológicos, científicos, médicos, estruturais da saúde. Veja só, nunca mais vai faltar respirador, né? Nunca mais vai faltar respirador no país, porque o tanto que estão comprando, mesmo
aqueles que estão sendo superfaturados e que a Polícia Federal, inclusive, já está agindo contra esses governadores que compraram por absurdos e através de empresas que não têm nenhuma expertise do setor, né? Então, assim, são picaretas da política, são gestores públicos que não fazem jus ao cargo que lhes foi concedido através do legítimo voto popular e que deverão, com certeza, responder nas urnas, né, em uma nova eleição. Basta a mente do brasileiro não ficar tão infértil como fica, né? Que o brasileiro tem hora que tem a memória de ameba, ele esquece mesmo. Mas hoje, se você não tem um veículo de imprensa, você tem internet, né, para procurar o nome deste ou daquele candidato, você tem a ficha dele todinha, né, se ele é malfadado ou não. Né? Enfim, então, os números são esses aí e as consequências também vão ficando sérias. Com referência, por exemplo, você quer saber? Volta às aulas. Pois é. A volta às aulas, a aula presencial, segundo a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, né, que tem expertise aí nas análises de contaminação e resultados epidemiológicos, né, está aí, né, com um trabalho muito grande em cima do Covid, né, liberando dados estatísticos de referência para todas as autoridades de saúde. Segundo ela, mais de 1 milhão de mineiros, isso falando só de Minas Gerais, gente, mais de 1 milhão de mineiros podem ser colocados em risco caso haja o retorno das aulas presenciais no estado. Isto por meio de dados do IBGE, o levantamento contabilizou o total de adultos, veja bem, com comorbidades e de idosos que residem com pelo menos uma pessoa em idade escolar, ou seja, de 3 a 17 anos. Todos os meninos de 3 a 17 anos têm em casa alguém, ou idoso, ou tem alguma comorbidade, pressão alta, diabetes, problema cardíaco, respiratório, whatever, qualquer coisa que possa complicar a sua saúde. O estudo, entretanto, não leva em consideração outras pessoas envolvidas na atividade escolar. Ou seja, este cálculo de 1 milhão de mineiros contaminados com a volta da escola presencial faz referência apenas aos alunos. Mas se você for colocar o retorno dos professores, dos inspetores, do faxineiro, do cantineiro e outros profissionais, motoristas de van, os auxiliares de van, este número pode dobrar apenas do início. Então, esta realidade escolar que eu acredito que muitos pais, e aí eu quero cutucar uma onça lá de trás, que foi aquele projeto de lei na cidade, apresentado pelo vereador Joel Arruda, né, propondo o ensino domiciliar, né, agora mais do que nunca dá para os pais saberem, mesmo aqueles que eram a favor, né, porque havia um segmento da sociedade a favor do projeto, acredito que a intenção do vereador tenha sido até boa, né, apesar das muitas críticas que envolveram o projeto, mas agora acredito que até os que eram a favor se posicionariam contra, né? Ao perceber a saga, quão difícil é educar, ensinar os seus próprios filhos dentro de casa. Os meninos das escolas particulares, então, que o digam, né? Que, com uma estrutura diferenciada da rede pública, estão penando na frente do computador 4 ou 5 horas, dependendo, né, da instituição de ensino, com aulas virtuais, né, direto. Entra um professor, sai outro professor, e muitas delas ao vivo, com interatividade, com prova, com teste, todo mundo conectado no Zoom, 100 alunos, ou os da sala, 15, 20, geralmente uma escola particular tem menos alunos, todos ali no computador, tem menino surtando. Tem menino que não quer nem jogar Free Fire depois que termina a aula, porque não quer nem ver computador na frente dele.
Fora pai que tem que trabalhar, pai que não tem dinheiro para pagar professora particular, aula de reforço. Está cheio de professor oferecendo aí aula 15, 20 reais, né, por dia para dar aula de reforço, ensinar os PETs, né, até de alunos da escola pública, que são em número menor, já que, né, o nível socioeconômico é bem diferenciado para uma grande maioria, mas até de escolas particulares, os meninos estão sambando no computador 4 horas de tarde, o pai ainda tem que pagar uma professora de reforço para os meninos, porque eles dão conta, o pai tem que trabalhar, a mãe sabe, não tem paciência, muitos pais não têm nem escolaridade para poder fazer esse ensino. Né? Então, assim, é uma coisa terrível. E aí nós estamos vendo que não é fácil ensinar filho dentro de casa coisíssima nenhuma, salve os professores, né? E que, infelizmente, não são reconhecidos financeiramente nem nesse período de crise do Covid, né? Porque os professores não são especialistas digitais, eles não são youtuber, eles não têm o hábito de encenar ou fazer cena, né, educativa, não são preparados para isso, são preparados para estar na sala de aula, no corpo a corpo, com a lousa, escrever giz, poeira, apagar, corrigir papel, aquela coisa toda. Então, para eles, uma nova experiência. Muitos perdidos, igual segue um tiroteio. Porque eu lendo engano, achar que todo professor é mestre em informática, em computação, em digital. Não é. E às vezes não dá nem para cobrar suporte desses professores que não têm esse preparo. Não é estudado para ser professor em sala de aula. E, infelizmente, se essas aulas podem voltar em rodízio, e voltando em rodízio, vai ter aula à distância, então a turma pode preparar aí que o tranco vai ser feio. Ângela Maria, boa noite, Ângela Maria. Acene você que está nos acompanhando, viu? Dê um alô, dê uma boa noite, dê uma acenada, faça um mote e compartilhe, para que eu possa saber que você está aqui nos assistindo, tá bem? Bom, de tanta notícia ruim, vamos aqui passar por uma notícia um pouco mais agradável, mas que também tem a ver com o Covid, né, que é o desenvolvimento tecnológico e científico que se vem aflorando-se mundo afora. Esse monstro aí é um pesquisador israelense, o Gabi Sarudzi, da Universidade de Ben Gurion do Negev, em Israel, e ele parece uma piteira, né? Vamos pitar um paiol? Não, isso aí é um bafômetro de Covid. É uma espécie de bafômetro que identifica portadores do coronavírus causador do Covid-19 em 1 minutinho. Testes indicaram que o dispositivo tem precisão acima de 90%. E aí, né, a tecnologia vai se aumentando, aquelas ideias que estavam na gavetas dos inventores vão despertando. Para fazer o teste, a pessoa deve soprar o dispositivo por quase 1 minuto. Nossa senhora, hein? Haja fôlego, hein? Para ficar soprando isso 1 minuto. Os sensores analisam as partículas de respiração e fornecem um resultado positivo ou negativo em 20 segundos, mesmo que a pessoa não apresente sintomas. O chip do bafômetro é ainda conectado a um sistema de nuvem que insere os resultados automaticamente em uma base de dados que ficará à disposição das autoridades. O dispositivo também permite que o teste seja feito com amostras biológicas por meio de cotonetes de garganta e nariz usadas atualmente para outros exames, né? Teve também um brasileiro aí, um estudante de engenharia mecânica, que desenvolveu um respirador, né, mecânico. E teve um governador aí que comprou respirador por 48 mil, 70 mil, 130 mil, outros compraram por 15 mil. E esse engenheiro desenvolveu um respirador que funciona inclusive com a máquina do vidro elétrico dos veículos, que custa R$ 2.200, né? Aí eu te pergunto, sabe quanto tempo vão demorar para patentear esse produto, para colocar no mercado? Quando o Covid passar, quando chegar na 5ª onda, né? Porque a grande indústria que hoje monopoliza aí o setor, obviamente vai exercer um lobby grande, que é uma das mazelas deste nosso país, né? Diga-se passagem, quando a gente vê a indústria farmacêutica, né, vão usar de todo o lobby possível para que o produto não entre no mercado, não seja acessível, né? Então, veja só, um aparelho, um respirador custa R$2.000 e poucos. Qualquer hospital pode comprar isso até sem verba pública, sem financiamento, e suprir ali o seu setor de CTI com esses equipamentos, né?
Mas, enfim, coisas do nosso Brasil. O Antônio João Andrade está acenando aqui. Obrigado, João. Boa noite para vocês. Gente, olha o golpe. Olha o golpe. Olha, fique atento. A gente está cansado de falar. Antes, deixa eu dar um recadinho. O golpe do banco eu trago, mas depois do nosso recadinho. Eu volto aqui. Em tempos de pandemia, todo cuidado é pouco, não é mesmo? Já pensou o quanto é inconveniente ter que pedir às visitas que tirem o sapato ao entrar em casa? E nas lojas do comércio em geral, nos consultórios, clínicas e outros estabelecimentos, como pedir que o cliente deixe os sapatos do lado de fora ou impedi-lo de entrar. É por isto que você precisa ter hoje mesmo um tapete antivírus e sanitizante. Nele você coloca 100 ml de hipoclorito de sódio. A água sanitária que você já conhece, diluída em água em uma das repartições do tapete. A pessoa pisa, desinfecta o calçado e pisa no compartimento ao lado, tirando o excesso. Pronto, calçados limpos e desinfectados. Compre hoje mesmo o seu. Em Itaúna, só pelo telefone 37-99102-0695. E se você quiser comer um pastelzinho, um salgadinho gostoso, quentinho, bem feito, ou então colocar aí no seu estabelecimento comercial, procure lá o Zoom Pastel na Praça da Matriz, que agora tem aí salgados por atacado, tá? Você vai encontrar pastéis, carne, queijo, esfirras, recheios também variados, croquete, coxinha, quibe, espetinho, todas as delícias feitas lá no Zoom Pastel, para você agora vender aí no seu estabelecimento comercial, né? Você que tem aí uma mercearia, tem uma lanchonete, tem uma padaria, uma vendinha e quer colocar esses produtos, ligue lá para o Zoom Pastel e encomende 3241-3785 e tem aí na sua casa com o melhor preço, quentinho ou congelado para você preparar e fritar aí para servir na hora do seu cliente chegar ao estabelecimento. Bom, gente, todo mundo fala, as autoridades de segurança, os delegados, a turma toda, o pessoal de banco, fala de não confie nas pessoas que você não conhece em banco. Por mais gentil que possa parecer a pessoa, ela pode estar mal intencionada. E de boas intenções, o inferno está cheio, já diz o velho ditado popular. Meu amigo Fúvio me mandou em colaboração no final de semana, falou: Luiz, manda lá, ó, para alertar o pessoal do perigo. Vejam só, observe com detalhe a cena, para você ver como é que o sujeito é mão de gato, mão leve e, sobretudo, agilidade. O cara tá ali na espreita, esperando uma pessoa vacilar na operacionalização do caixa eletrônico. E tem gente que é teimosa, né? Tem gente que é teimosa e orgulhosa. Ao invés de chamar a atendente ou auxiliar, porque todos esses bancos têm ali, desde o segurança, que não é a pessoa habilitada, mas pode lhe orientar e dar uma salvaguarda, até os funcionários de apoio que ficam na área dos caixas eletrônicos. Então, se você não sabe mexer no raio do negócio, chama um funcionário do banco. Ah, mas tem uma pessoa de boa intenção? Deixa o cara de boa intenção, a mulher para lá. Olha só como que o cara é mão leve e, na cara de pau, depois de cometer o ato, ele se posiciona na fila atrás da mulher como estava. Você vai ver que o sapatinho dele aparece no chão. Olha só o golpe. A mulher está lá digitando, vou botar o dinheirinho aqui, vai lá saber quanto que tinha no envelope, hein? Se era dinheiro ou cheque. Vai lá, olha aqui, você vê que ela está em dúvida, o que eu aperto? Não aperto? Esse aqui. Será que é? Vai abrir um buraquinho? Onde? Onde é que eu coloco, Xuxa, esse envelope? E tem que apertar aqui também e não deu certo. Deixa eu fazer, agora sim. Onde é? Cadê o buraco, gente? Ah, o cara, ó, não dando, do outro lado. Sim. Peraí, olha lá, vai aparecer alguma coisa na tela, apareceu lá, olha lá, na tela, ó, olhou, trocou. Viu o mão leve, volta e se fica do lado, atrás dela, como se nada tivesse acontecendo. Olha o sapatinho do sujeito lá, vendo? E aí tá lá, digitando, vamos voltar mais uma vez aí para você ver, você percebe uma insegurança, uma dúvida, faço ou não faço, é assim, não é.
vamos colocar o envelopinho. Às vezes ela estava até colocando o lado certo, não tinha nada a ver. Ele usou como, ele viu, o momento foi esse. Não, vira. Como é que é? Vira? Assim? Assim, deixa eu colocar para a senhora. Olha, vê se está certinho lá na tela os dados da senhora. Está tudo certinho? Isso, tá tudo certinho. Pode colocar o envelope da senhora agora. Está feito o depósito. Picareta o sujeito, hein? Tá vendo que não deve confiar? E aí, uma pessoa, né? Bem vestidinho, envelopinho no banco, né? E a câmera lá em cima pegando tudo. E aí, mesmo, eu não acredito que nem sempre todo banco deva ter aí alguém 24 horas olhando todas as câmeras, né? Passou batido. Como é que vai identificar um sujeito desse? Às vezes, nem a correntista do banco entrou ali só para picar o golpe, vai ver no envelope dele nem tinha dinheiro, ou se tinha 10 contos para justificar alguma coisa, e vai lá saber quanto que ele levou lá da Dona Maria, né? Vamos lá. Outro relâmpago? Não veio relâmpago não, Antônio. Não teve relâmpago não. O cara mandou um relâmpago aqui, mas tudo bem. Não sei por que esse relâmpago não. Deixa relampejar, gente. Deixa relampejar. Bom, 9h52, vamos aqui, senão o tempo passa, você fica aí. Olha quem está em Itaúna agora, na Delegacia de Polícia Civil de Itaúna. Ele já é itaunense, né? Já é itaunense. O doutor Leonardo Pio foi nomeado aí para a delegacia da cidade, 2 semanas depois aí que lançaram, inclusive, o plantão digital para ter que evitar dos que foram presos, detidos, serem deslocados pela PM lá para Divinópolis, para poder fazer o flagrante, aquela coisa toda, por falta de plantão. Então a Civil inaugurou um plantão digital, né, por câmera, o sujeito assenta, outras coisas, tá vendo? São modificações, com coisa que já não existia essa tecnologia, né, gente? Videoconferência, distância, mas não tinha razão, né? Aí o pessoal fica protelando, só menos importância, não, botar câmera lá na delegacia, fazer digital, internet, não, deixa levar os bandidos lá pro Divinópolis, bom que eles ficam lá de quarentena guardados, mas não, agora a necessidade fez a coisa funcionar, lançaram um plantão digital. E a Polícia Civil, então, nomeou Leonardo Pio como delegado de Itaúna. Ele, 10 anos que já está na corporação, né, foi chefe da regional da Divinópolis e está agora para ocupar uma das vagas que foi deixada aí. Uma pelo doutor Disseu Ribeiro e outra pelo delegado Jorge Mello. Inclusive, o delegado Jorge Mello é pré-candidato a prefeito de Itaúna, né? Ou vai colocar o seu nome aí na pré-candidatura para avaliação, né, da convenção partidária. Bom, o doutor Leonardo Pio, ele já teve na Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, Delegacia de Estelionato, Legislação Especial Criminal, Juizado Especial, e presidiu comissões aí de processos administrativos, enfim, gabaritadíssimo, itaunense da cidade Pedra Negra, e agora está aqui em Itaúna mais uma vez para fortalecer o time de delegados da cidade. Bem-vindo, doutor Leonardo Pio, sucesso aí à frente da delegacia, com certeza, né, com a bagagem que ele tem até como chefe de regional, conhece as minúcias, né, da investigação civil, do trabalho da civil, tem o respaldo dos seus superiores, então, com certeza, toda decisão que ele tomar aí com referência, né, a um aprimoramento do serviço da delegacia, o fortalecimento do staff de agentes escriturários e até, quem sabe, eventualmente, né, uma nova sede para a Polícia Civil, está sendo aguardada, já vai para uma década já, mas isso possa acontecer com ele aí na delegacia, fortalecendo e, sobretudo, né, efetivamente combatendo com um rigor até maior, né, os crimes que eventualmente são praticados e que a Polícia Investigativa tem sob sua tutela. Não é? Então, muito bem. SAMU, gente, o SAMU teve aí uma alteração, viu? No processo simplificado 002-2020. Algumas datas mudaram aí, fique atento aí para você que vai fazer o processo seletivo, essas datas mudaram aí, tá? Dia 5 de agosto, resultado preliminar da etapa única da análise curricular,
Dia 6 de agosto é o período de interposição de recurso da etapa única. No dia 7 de agosto é o resultado de recursos da etapa única análise curricular. E no dia 10 de agosto, o resultado final da etapa única análise curricular. Dia 11 de agosto de 2020, homologação do processo seletivo simplificado, para você saber então aí para quem vai ocupar aí essas vagas. São vagas de substituição, né? Para ocupar os quadros na eminente vacância. Quem? Kenderson Antunes, um abraço, Kenderson, obrigado. A Bianca Oliveira também está nos acompanhando, muito obrigado, Bianca, boa noite. Você que nos assiste, dê a sua assinada, dê a sua boa noite, só para registrar aqui a sua presença, volto a dizer, sendo aí repetitivo, mas o Facebook, por mais que nós tenhamos pessoas assistindo, ele não me mostra aqui na tela, então eu preciso que você o provoque. Dê uma assinada, dê uma boa noite, dê um oi, falou, cara chato, qualquer coisinha já ajuda para a gente saber que você está aí, tá? Bom, falando do SAMU, vamos passar para onde? Hoje eu resolvi um negócio legal para vocês assistirem também, hein? Finalzinho, já que nós estamos na onda de shows virtuais, né? Aquela coisa da virtualidade, tem aí como é que eu vou dizer, gente? Qual que é o nome? É uma apresentação live virtual com os cadetes, né? Da Academia da Força Aérea, interpretando Tutu, do grupo África, né? Muito bonita a interpretação, você vai gostar aí no finalzinho, um show virtual, tá? Fala em show virtual, lives acontecem, por isso que a gente não faz a live na sexta-feira, porque a turma de pagode, sertanejo universitário, caipira, forró, tudo faz live, né? Sexta-feira à noite. E aí, mais uma live. Olha o que rolou, vai acompanhar, olha que ele está chegando lá atrás da live. O cara mandou parar, tem um cara mascarado no fundo, outro lá no fundo correndo, ó, um da frente, passou, com a metranca na mão. Rapaz, isso aí foi uma live do grupo Aglomerou, é isso? Isso, grupo de pagode Aglomerou, estavam fazendo uma live, e aí que a festa estava acontecendo, que a música fazia parte lá dos shows em que eles estavam. Bom, os policiais acabaram entrando por engano na residência, se equivocaram com o local e quando perceberam foram para a casa certa, né, atravessando a casa errada, diga-se de passagem. Logo depois eles pediram para parar de tocar, os policiais passaram pelo grupo, né? E aí se houve uma rajada de tiros que foi dada na água pelo helicóptero que estava dando apoio aí este pagode. E a turma, rapaz, cortou um dobrado, hein? Cortou um dobrado no pagode, né? Aglomerou, que é o grupo do pagode. E a aglomeração ficou cheia de policial lá no encalço deles, né? Bom, deixa eu colocar aqui, amanhã eu falo aqui de um fato chato, vamos passar rapidinho. A gente tem aí visto muitas ações beneficentes, solidárias, né? Instituições, grupos religiosos de apoio aos menos desvalidos, ajudando aí, né, na alimentação daqueles mais necessitados, estão passando pelo momento trágico aí do Covid. E nós tivemos aí 2 pessoas que morreram, né, lá em São Paulo, 2 homens na cidade de Itapevi, um garoto está internado e agora uma adolescente também, que recebeu alta hoje, na verdade, estava internada na UTI do Hospital Geral de Osasco, depois de que, gente, eles consumirem a comida desses marmitex que foram doados no final de semana para os mais necessitados. A Jennifer foi internada, né, ela foi para a UTI, mas depois ficou mais 3 dias e agora foi liberada. E o garoto Fábio Abraão, que também consumiu uma das marmitas, teve melhora no quadro de saúde, permanece estável. Né? Segundo o pai dele, ele ainda tomou uma medicação preventiva na veia. A família, né, que produziu os marmitex, as pessoas que estavam nesse projeto beneficente, disseram, olha, nós inclusive comemos da mesma comida que foi servida para eles.
né? A senhora que estava à frente lá do movimento, ela foi espontaneamente à delegacia. Não, pelo amor de Deus, que é isso? Essa comida foi feita com todo carinho, nós comemos, eu comi, meu marido comeu, não saiu envenenada. Então, ela foi dada a um morador de rua, alguns marmitex, e esse morador de rua distribuiu entre alguns colegas de rua. E a polícia, então, está investigando se realmente a comida foi envenenada quando ela foi embalada e produzida, ou se ela foi contaminada no trajeto entre, né, a casa que a conduziu até a rua e quem recebeu, ou se essa pessoa que recebeu, ele próprio contaminou e deu aos colegas, né, ou alguém as contaminou. Tá uma coisa estranhíssima aí, né, e não se sabe o que matou na comida. Não se tem ainda um laudo do que causou a morte, se a comida estava estragada, se a comida está envenenada. O fato é que, infelizmente, duas pessoas morreram, né, 2 hospitalizadas, inclusive um garoto, né, aí mais carente, que recebeu uma marmitex, e as autoridades não sabem o que foi que rolou. Né? É uma pena que nós tenhamos, se foi envenenada a comida, né, depois de feita e distribuída na rua. Foi uma pena porque, né, pessoas morreram e tem muita pessoa maldosa, né? Antônio de Paiva, boa noite, Antônio de Paiva, está nos acompanhando. Bom, as salas de cinema estão todas fechadas, né? Os cinemas estão fechados e alguns cinemas em São Paulo que estão abrindo no Rio de Janeiro, não pode refrigerante, não pode suco, não pode pipoca, as pessoas têm que ser, não pode casalzinho de namorado ir junto, ficarem agarrados no escurinho do cinema, tem que dividir os bancos, os assentos do cinema, e aí, veio e falou, mas se é no isolamento, não pode ficar todo mundo junto, então vamos criar o tal do drive-in? Criar não, 90 anos depois que o drive-in, né, deixou de ser aí uma forma das pessoas irem ao cinema, nascido lá nos Estados Unidos, muito tradicional, ir ao cinema dentro dos carros, né, os produtores de evento, pessoal de cinema, teve aí a ideia de colocar em prática um projeto que também estava engavetado há muitos anos, ninguém se sentiu incentivado a colocá-lo à disposição do público, já em razão das modernas salas de cinema que nós temos hoje, mas então não viram agora como alternativa montar os drive-ins e que já estão sendo um sucesso em muitas cidades do país, opção para que você vá com o seu carro e dentro do veículo, vocês estão vendo aí, você assiste uma série de filmes. A nova opção já está presente em Goiás, no Mato Grosso do Sul, aqui em Minas Gerais, Santa Luzia teve no final de semana, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e o Distrito Federal. Preços variam, né? Eu vi um anúncio esse final de semana na CNN que eu custei acreditar, eu acho que o repórter, ele acabou falando errado, mas ele falou que o preço por carro era de R$400. Eu falei, misericórdia. Quem é que numa crise desse vai pegar um carro e vai para o cinema no drive-in para pagar R$400? Mas o carro cabe 4 pessoas, espremida 5. Não, a tolerância no máximo são 4 pessoas. Então aí você coloca 100 pau por cabeça. Não é? Você vai em sessão de cinema, em salas de cinema por bem menos. Você vai comprar pipoca, refrigerante, tudo bem, você morre num 50 lá, mas é o filme com comida e bebida, né? No drive-in, não, é R$400, mas eu acho que essa matéria, ou o cara errou no valor, né? Porque eu fiz um levantamento para poder colocar na matéria, os valores variam de R$14 por pessoa, né? Tem organizadores que cobram por pessoa e tem organizadores que cobram por veículo até 4 pessoas e que pode chegar o carro, então, a R$100, R$25 por cabeça. Isso vai depender da cidade, aquela coisa toda. E os filmes? Filmes são filmes já velhos. Filmes mais velhos, que estão sendo colocados em cartaz, reprises, porque a indústria cinematográfica tá parada. Né? As produções hollywoodianas, europeias, estão todas paradas e não tem filme novo sendo lançado, né, nas salas de cinemas, e por isso os filmes são reprises de grandes sucessos do cenário, né, de cinemas, de filmes internacionais. Mas, para sair do isolamento, aí todo mundo não pode sair do carro, para sair do carro só
para ir no banheiro, e você recebe o som do filme por uma frequência de rádio. Então, todas as empresas instalaram um transmissor de rádio que tem uma frequência, eles orientam a pessoa, você vai colocar na frequência tal do seu carro e você vai ouvir então aí pela frequência de rádio dentro do veículo, né? E aí, pessoal levando família, colchão, travesseiro, né? Só gente também de classe, né? Porque a gente estava vendo, porque a entrevista era só dentista, engenheiro, médico, empresário, investidor, né? Você não viu pedreiro, faxineiro, lanterneiro, marmoreiro, tudo com terreiro do mundo, a gente não via ali. Só carrão e gente da alta, entendeu? Enfim, para poucos também, né? Para poucos. Gente, vamos tirar o time de campo? Deixa eu só dar um recado aqui da minha amiga Rose, porque senão ela fica triste comigo. Você que agora ou mais para o futuro vai se confraternizar, casamentos, debutantes, artesanais, infantis, festas de aniversário, você então contrate os serviços da Rosilda Castro Bolos Designer. Ela está lá no Itaunense e faz essas maravilhas em bolos. Tudo aí é comestível por preços especiais, tá? Agora tem pouca festa, mas quando a coisa voltar a bombar, você já mantém aí com antecedência o seu pedido, né? 6 meses mais ou menos, para a Rosilda poder atender você, porque ela é muito requisitada. 99938-3221, 99938-3221 ou no Instagram, tá bom? Fechar? Fechar. Então com essa onda toda aí, não se esqueça, não afrouxe o cinto com Covid, a segunda onda vem aí, e você querendo, nós estamos à sua disposição, distribuindo Itaúna, Itatiaí Sul, e mandamos até para Perdigão, 8 unidades esses dias, do tapete sanitizante, né? Antivírus para você ter na porta da sua casa ou aí na sua empresa, consultório, clínica, odontológica, médica. Entre em contato no 991020695, né? Já mudei de propaganda, a Rosilda tá rodando aí. 991020695 para você ter aí o tapete sanitizante para colocar na porta da sua casa. Agora nós estamos atendendo por encomenda, né? Já liberamos todas as unidades que estavam aí disponíveis, então você entra em contato ou pelo Facebook ou pelo WhatsApp, né? Ou dá uma ligadinha pra gente já fazer a sua reserva, para vindo o material já entregar para você, tá? Obrigado a você, 9h08, agradecendo a quem assinou, a quem compartilhou, quem deu um oi, boa noite, um aceno, quem não deu, obrigado da mesma forma. E para fechar bem a noite, de uma forma relaxada, você vai acompanhar comigo de um vídeo muito legal, onde nós temos à distância, né, os talentos se mostrando, as exibições acontecendo. Vai ver um vídeo aí virtual, né, da música África, do grupo Total, encenada pelos cadetes da Força Aérea lá nos Estados Unidos. Os meninos tocam, que é uma maravilha. Então, obrigado a você, que você tenha tido uma segunda-feira de paz, de crescimento, de prosperidade, e tenha, ao longo de todos os dias que estão por vir, uma semana extremamente feliz. Vamos lá para o vídeo dos meninos. Peraí que estão chegando aí. Vai lá.